O Botafogo é o G4, o Fluminense é o G3, o Vasco é o G2 e o Flamengo é o G1. Eles tratam exatamente assim, ó. Tu subiu de carro. Então eles meio que achavam que o cara que chegou no máximo como repórter, chegou ao Flamengo. Eu nunca vi dessa forma. E foi motivo de... dois, apesar de achar que o Flamengo é favorito, se fosse contar todas as competições, eu acharia o Flamengo. O calendário desse ano, e não estou falando da data FIFA, ele impõe finais quase que acumuladas no final do ano. Ih, rapaz. Fala comigo, seus mitos, muito prazer. Caso vocês não me conheçam, me chamo Douglas Alvim. Hoje, nação, tem muita coisa interessante. Tem vascaíno reclamando da mídia do Flamengo. Eita, nós, hein? Tem também a mídia paulista num debate muito quente sobre os favoritos. Aí, olha, será que o Flamengo consegue fazer tríplice coroa? Enfim, mitos, o vídeo está simplesmente espetacular. Fica comigo aí até o final, tá bom? Os créditos, primeiramente aqui, vai lá pro canal Wall Sports, o link está na própria descrição do vídeo, vão lá conferir o trabalho deles ao todo, tá bom? E logo depois também os créditos vai lá pro nosso querido Dieguinho lá, do canal Futebolaço Podcast, o link também está na própria descrição do vídeo, vão lá conferir o trabalho dele também, tá bom, nação? Bora pro conteúdo porque o vídeo está fantástico, hein? Vamos lá. Nenhum de nós botou um dos times ganhando duas competições. E a gente já teve aqui o Flamengo ganhando a Brasileira Libertadores e já tivemos o próprio Flamengo também, aí com o Dorival, ganhando Copa do Brasil e Libertadores. Nós não apostamos em nenhuma dobradinha. A gente acha que cada campeonato terá um time diferente. Eu vou me defender só. Por que eu não coloquei dois, apesar de achar que o Flamengo é favorito? Se fosse contar todas as competições, eu acharia o Flamengo. O calendário desse ano, e não estou falando da data FIFA, ele impõe finais quase que acumuladas no final do ano. E acho muito pouco provável que os times consigam dosar isso no final do ano se eles tiverem chances em todos. A final da Copa do Brasil é em outubro, a final da Copa Libertadores é no último final de semana de novembro e a final do Campeonato Brasileiro na primeira semana de dezembro. Então, depois da Copa América, haverá uma acumulação de jogos que eu acho difícil. A gente nunca teve um time que ganhou as três frentes, né? Difícil a tríplice coroa. Mas o fato das finais estarem muito pertinho no final do ano, eventualmente, dependendo como o time estiver num campeonato ou no outro, imagino que não vai conseguir manter a mesma performance, a não ser que o Campeonato Brasileiro tenha uma coisa, como a gente viu com o Botafogo, mas mantendo uma vantagem aberta no primeiro turno, que seja possível mantê-la no final do campeonato. É só por isso que eu não coloquei o Flamengo em duas, senão eu teria colocado. Mas, Renato, eu fiquei curiosa que você colocou. Fiquei curiosa que você colocou o Galo de campeão brasileiro e o Milito acabou de chegar, ele nem sabe onde está o Cuiabá. Como é que você acha que ele vai fazer a logística toda? Não sabe, mas já foi campeão. Ele tem estrela de campeão. É o primeiro título dele, ele está no início da carreira, tá? É o primeiro título dele. Eu acho que ele pode dar certo, sim. E eu lembro uma coisa curiosa, nós estamos falando aqui que a gente não botou praticamente ninguém dobrando e você lembrou que ninguém fez a tríplice coroa. Nesses últimos 5 anos, que são anos impressionantes do domínio da dupla Flamengo e Palmeiras, eles praticamente dividem dividem e igualam os títulos, né? 2 brasileiros para um, 2 Libertadores para um, uma Copa do Brasil para cada um, praticamente dividiram ao meio. O único ano em que eles não dividiram tudo, o Atlético Mineiro, já o Atlético Mineiro do Hulk, quase fez a tríplice coroa. O Atlético Mineiro ficou a um jogo da tríplice coroa. Se ele tivesse ido para a final contra o Flamengo, e não o Palmeiras, de Montevidéu, ele teria a chance de ter ganhado os 3. Por incrível que pareça, foi o que mais perto chegou da tríplice coroa, foi o Atlético Mineiro. Eu acho esse time do Atlético Mineiro muito forte, muito forte. Até o Gustavo Scarpa, que não estava ainda se encontrando, né? Tinha feito a opção pelo Atlético Mineiro, porque disse que no Flamengo ele ia ser reserva, no Atlético Mineiro ele ia ser titular. Conversa, ele estava de reserva direto no Atlético Mineiro. Mas ontem entrou e fez o gol que, vamos assim dizer, carimbou o título do Atlético sobre o Cruzeiro. Eu acho o Atlético um time muito forte e acho que o Atlético não vai ter grandes problemas na Copa América. Os outros clubes terão. O Flamengo é que vai ter mais disparado, mas o Palmeiras provavelmente vai ter mais problemas do que o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, os craques dele, o Hulk e o Paulinho, não são mais convocados, não são mais jogadores de seleção. E os estrangeiros que ele tem também não são tão fundamentais assim, e nem sei se vão ser convocados. Então, no brasileiro, eu acho o Atlético Mineiro forte por causa disso. Para mim, ele é o terceiro time mais forte. Para mim, por vamos dizer, elenco, e seria
Flamengo e Palmeiras quase iguais, Flamengo um pouquinho na frente, tá bom? E o Atlético Mineiro em terceiro ali próximo do Palmeiras. Como ele vai ser o que vai ter menos problemas na Copa América, por isso é que eu botei Atlético Mineiro. E aí a gente vai chegar justamente na questão que você estava falando. Como os outros vão ter problemas, provavelmente vão concentrar no final do ano na Copa do Brasil e na Libertadores. Porque se... Galera, nação, o ponto que o Maurício Prado trouxe é uma grande verdade. Agora estão porém aí, hein? Estão falando muito que o Flamengo vai vir muito forte na janela de meio do ano. Porque vai pensar muito não só nos títulos nesse final do ano, mas já no Mundial de 2025. Então eu tô confiante nisso também. Vamos ver como é que vai se desenrolar, né? Da emissora é assim mesmo, o Botafogo é o G4, o Fluminense é o G3, o Vasco é o G2, o Flamengo é o G1, eles tratam exatamente assim, ó, tu subiu de cargo, tu tava no Botafogo, tu foi pro Fluminense, mais uma promoção, tu tá no Vasco, aí quando tu sai do Vasco, o Flamengo é mais uma promoção. Isso não é dito, mas você sente isso no dia a dia, sabe? O Botafogo é pro cara que tá começando, o Fluminense é pro cara que tá começando a subir. O Vasco já é uma parte mais difícil. Mas para essa galera das antigas, cobrir Flamengo era o clube mais complicado de se cobrir. Então eles meio que achavam que o cara que chegou no máximo como repórter, chegou ao Flamengo. Eu nunca vi dessa forma. E foi motivo de várias e várias brigas, entre aspas, minhas. Talvez por isso eu não tenha continuado na Rádio Globo na época. Porque eu fui pro Flamengo, assim, chateado. Todos os repórteres queriam cobrir Flamengo. E eu fui sem querer ir. Pareceu meio que assim uma provocação do tipo, você não quer, então você vai. Sabe? Aquela coisa assim, ele não quer não, vamos botar ele lá. Foi meio que eu senti na época isso. Hoje em dia, olhando bem, eu acho que quem fez aquilo até queria o meu bem. Não fizeram algo pro meu mal. Queriam o meu bem. Só que não era a minha vontade. Entendeu? Não era a minha vontade. Eu fui, fiz o meu trabalho, graças a Deus deu tudo certo, mas não era o que eu queria. Mas por que eles alegavam que era mais complicado? Porque acho que isso é muito relativo. Você pode ter um Flamengo num ano, entre aspas, leite com pera, que não tem muita polêmica, é só o resultado esportivo. Óbvio que o tamanho da torcida é muito maior, a audiência, a repercussão é maior, isso é inegável, mas às vezes você pode estar cobrindo um Botafogo num ano que está acontecendo um monte de coisa, eu tá concordo tendo aprovação com você. sabe? Essa questão de ser mais complicado é muito relativo. Eu concordo com você. Óbvio que a repercussão é diferente de clube para clube, isso é fato. Sim. Eu concordo com você, mas acho que por conta dessa filosofia que as rádios perderam muito, a própria televisão perdeu muito. E hoje a gente vê os nichos aí. Você faz um ótimo trabalho, o Atenção Vascaínos, o Pedrosa, vocês meio que ganharam esse espaço por culpa das rádios e televisões que não entenderam. Nação, e agora eu quero saber a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários, tá bom, nação? Eu vou procurar responder todo mundo aí, tá bom? Tamo junto e é nóis.